Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. Como vocês estão hoje, alunos do nono ano, gente, perdão. Como vocês estão hoje, espero que muito bem. Hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa. E como eu nunca ando sozinha, hoje quem está comigo é Brielle, que fará a nossa tradução para Libras, o que torna nossas aulas muito mais acessíveis, né? E ainda pensando acerca da acessibilidade, eu vou também me descrever fisicamente. Então, eu sou uma mulher negra, de cabelos escuros, cacheados, que hoje estão presos. Eu uso óculos redondos, eu tenho olhos e cabelos bem escuros, e hoje eu estou usando uma calça preta e uma blusa laranja, tá? E falando sobre nossas aulas, elas estão disponíveis onde, Camille? Tanto no YouTube, no nosso canal Educa Recife, quanto também no aplicativo Educa Recife. E para baixar esse aplicativo, basta vocês baixarem pelo QR Code ou pelas lojas de aplicativo. Tá, vamos começar. A aula de hoje é argumento. E aí, mesmo que vocês não saibam me dar uma definição exata do que é argumento, a gente usa argumento o tempo inteiro. Quando a gente precisa defender alguma ideia, alguma coisa. Então, hoje a gente vai falar sobre o argumento. Mas antes, eu queria muito saber se vocês sabem diferenciar, identificar uma opinião. Se disser, isso aqui é uma opinião ou não? E um argumento? E a diferença entre eles? O que é que vocês me dizem? Será que vocês conseguem diferenciar? Pensa um pouquinho só. Vamos ver, E aí, será que são idênticos ou apresentam significados e usos linguísticos iguais? Será que eu posso dizer que opinião é sinônimo de argumento? O que vocês me dizem? Contem aí no chat. Aí, quando a gente tem uma grande dúvida, assim, um passo interessante que pode ser feito é justamente essa pesquisa ao dicionário. É interessante que se pesquise o significado das palavras, porque isso faz com que a gente entenda melhor os conceitos. Então, quando a gente aprende o significado, a gente também está aprendendo os conceitos. Ou pelo menos aprendendo uma parte dos conceitos, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou pedir para a gente colocar em tela cheia, se possível, para a gente poder ler junto. Opinião. Substantivo feminino, então aqui a gente tem a gente tem a definição da classe palavra, porque o dicionário sempre traz essas informações, né? Então, um dos significados possíveis. Modo de pensar, de julgar, de ver, ponto de vista ou posição tomada sobre assunto em particular, teoria e tese. Por exemplo, o senhor Lambertosa é, então, de opinião que o casamento convém às enfermidades nervosas. Então, aqui é um ponto de tomada, uma posição. Parecer emitido sobre determinado assunto em que muito se refletiu e deliberou. Partido ou voto. Juízo de valor que se faz sobre alguém ou alguma coisa. Conceito, que é justamente um dos sentidos que a gente mais usa, né? Consenso partilhado por um grupo de pessoas sobre um ou mais assuntos. Julgamento coletivo. E o sexto, né? A sexta possibilidade aí de compreensão, ideias ou hipóteses sem fundamento. Aquilo que se presume sem certeza, presunção. Então, deixemos de lado as opiniões e passemos à demonstração de fatos. O que seria essa demonstração de fatos? Justamente o argumento. Então, quando eu digo argumento, eu quero dizer que é um substantivo, portanto, uma classe de palavras que nomeia, masculino. Então, raciocínio, razão ou arrazoado, por meio do qual se pretende provar ou refutar a procedência ou veracidade de uma afirmação. 2. Aquilo que atesta a veracidade de alguma coisa. Demonstração, indício ou prova.
3, que aí seria um sentido que é mais usado nos meios do cinema, teatro ou TV, que é o resumo, tema ou enredo de uma obra literária, de uma peça teatral ou de um filme, por exemplo. A gente pode dizer que o argumento do livro Dom Casmurro é o ciúme, né? Que é o tema, o enredo. Ou a gente pode usar o 4, discussão, em que os participantes defendem pontos de vista antagônicos, ou seja, opostos. Altercação, contenda, que é uma discussão, né, polêmica. Então, aqui a gente já pode ver que o argumento ele é algo que é fundamentado, é um raciocínio, não é algo que vem do além, sabe, das vozes da minha cabeça. Não, é algo que tem uma procedência, a gente vai discutir sobre isso. Tá certo, gente? Ó. E aí eu botei aqui uma imagem bonitinha para a gente pensar aqui. O argumento é um recurso de persuasão, ou seja, é um recurso de convencimento, que é aquilo que fundamenta o nosso ponto de vista. Então, digamos que eu queira convencer Brielle que Persuasão é um livro incrível. Eu preciso de argumentos. A professora Viviane, por exemplo, não gosta desse livro. Então, quando eu tento convencê-la de que o livro é bom, eu preciso usar o quê? Argumentos, eu preciso ter provas. A minha opinião precisa ser fundamentada. Tá? Ó, argumentos servem principalmente para provar alguma coisa, como um ponto de vista, uma decisão ou uma opinião. Tá certo? Então, ó, a argumentação pode ser conceituada como o ato de discutir, de apresentar propostas, pontos de vista, conduzir o diálogo de forma organizada com o objetivo de persuadir e influenciar. O argumento é um termo que deriva do vocábulo latim argumentum, ou seja, trata-se, prestem atenção aqui, viu? Trata-se do raciocínio que se utiliza para demonstrar ou comprovar uma proposição ou para convencer outra pessoa daquilo que se afirma ou se nega, como uma ferramenta de convencimento. Joia? Ele é a expressão, seja oral ou escrita, porque a gente pode argumentar, ter esse movimento argumentativo, tanto oralmente quanto da forma só escrita. A gente pode escrever uma carta, por exemplo, tentando convencer alguém de algo, ou uma carta de recomendação. Você vai ter que ter argumentos, né? Uma carta de apresentação, por exemplo, você precisa convencer o empregador de te contratar. Então, você tem que usar o quê? Argumentos. Permite justificar algo como sendo uma ação razoável, com duas finalidades possíveis: persuadir outro sujeito para promover uma determinada ação ou transmitir um conteúdo com sentido de verdade, ou seja, fomentando o entendimento, tá? Fundamentando essa compreensão. Através dos seus argumentos, o locutor deve ser o quê? Coerente e consistente. Porque não basta você ter um argumento, um fato de verdade, você precisa saber argumentar. Você precisa fazer esse movimento. O argumento ele é essencial em determinados gêneros textuais, né? Por exemplo, como as dissertações dos vestibulares, por exemplo, as dissertações acadêmicas, porque são gêneros que exigem esse convencimento. Eu preciso defender o meu ponto de vista para alguém, então seja para o meu leitor, seja para a minha banca. Para isso, eu preciso o quê? De argumentos, tá? Só deste modo conseguirá cumprir com seus objetivos. Caso contrário, corre o risco de ser contestado ou rejeitado pelo receptor. Para a lógica, no entanto, um argumento é o quê? Um conjunto de premissas, e premissas são verdades, né? Seriam seguidas de uma conclusão. Quando esta conclusão resulta necessariamente das premissas, trata-se de um argumento dedutivamente válido. O que isso quer dizer? Algo que pode ser comprovável, tá? Deduzido, compreendido a partir dos fatos. Outro uso de argumento está relacionado o quê? Com a matéria ou assunto do que é tratado uma obra, que foi exatamente isso que eu falei para vocês, como, por exemplo, o argumento de Dom Casmurro,
do livro ser o ciúme, por exemplo. Ou, como eu falei, de persuasão, ser sobre esse amor que espera, né? Essas pessoas que se encontram, se desencontram e se reencontram. Então, seria sobre isso. E para a gente, inclusive, deduzir o argumento de uma obra de arte, assim, de uma obra cinematográfica, de um livro e tal, é necessário que haja o quê? Uma compreensão. E aí uma interpretação de texto, né? Um entendimento. Quando uma pessoa narra o argumento de um filme ou de um livro, o que faz é expor as ideias e as ações principais. É uma comédia muito bem interpretada, mas com um argumento previsível, ou seja, o tema é previsível, o assunto abordado é previsível, a forma como se aborda as coisas são previsíveis, né? O argumento do novo filme do realizador causou uma grande polêmica no mundo árabe, ou seja, o tema desse novo filme causou uma polêmica. Ainda tem-se o que é conhecido como argumento jurídico, que é essa argumentação feita nos tribunais. Para quê? Para que haja uma decisão justa, para que o juiz escute os dois lados e delibere. E pense, os dois lados precisam defender seus pontos de vista acerca de um fato, acerca de uma ação, de uma acusação. Tá? Com o argumento jurídico, o advogado consegue defender o seu posicionamento ao longo de todo o processo. Por exemplo, com esse argumento, ele pode convencer o magistrado, ou seja, o juiz, sobre os direitos do seu cliente e também sobre a inocência dele. Quando uma pessoa diz não tenho argumentos para isso, ela pode estar falando que não conseguirá responder devidamente àquela questão ou situação. Mas também pode essa ser uma expressão usada no sentido figurado, ou seja, quando as palavras, né, as construções frasais, elas têm sentidos mais subjetivos. Nesse caso, usada quando alguém julga que uma questão é tão absurda ou irrelevante que não quer perder tempo com ela. E aí, por fim, né, porque a gente já falou direto aqui, ó, a pobre Gabriele está aqui, ó, trabalhando dobradíssimo hoje. Vamos lá, por fim, o que a gente tem é um argumento de autoridade, que é quando alguém que é especialista em algum assunto, ele traz o seu ponto de vista. E aí você pode citar esse argumento como um argumento de autoridade para fundamentar. Então, eu posso dizer, eu acho que o ciúme em Dom Casmurro é o tema do livro, porque em uma aula do mestrado, um professor abordou isso. Então, eu estou trazendo esta referência como um argumento de autoridade. Quando eu cito pensadores, quando eu cito estudiosos de determinados assuntos, eu estou fazendo o quê? Fundamentando os meus argumentos, usando o argumento de autoridade. E esse movimento é essencial quando a gente escreve um texto cuja função é persuadir, cuja função é convencer, cuja função é defender o seu ponto de vista. Como, de novo, eu já disse, os gêneros textuais, dissertativos, argumentativos exigidos nas provas, nos exames, nos concursos. Então, nunca é tarde, né, para a gente começar a entender, a aprender, até para que a gente aprenda a se defender, né? Para a gente se defender, a gente precisa saber argumentar, a gente precisa aprender a convencer o outro, né? Então, pronto, ó. Basicamente consiste num argumento onde é citado um especialista, onde faz-se um apelo à autoridade, ou mesmo uma fonte confiável a fim de justificar a conclusão de algo. A autoridade citada para esse tipo de argumento pode ser, por exemplo, um cientista, uma instituição de pesquisa reconhecida, um filósofo, um médico, entre outros. Por exemplo, eu posso dizer, segundo a OMS, o uso de máscaras continua sendo uma das melhores medidas para a prevenção da Covid. Então, aqui eu tenho um argumento fundamentado por um especialista. Tranquilo, gente. Facinho, né? E aqui a gente vai ver o quê? Que existe na língua portuguesa alguns indicadores, alguns elementos que indicam, que mostram que a gente está
falando sobre premissas, ou seja, sobre afirmativas e sobre conclusões. Ó. A linguagem possui várias expressões que são o quê? Indicadores de conclusão e premissa. É importante conhecer algumas, tanto para ser capaz de identificar o que são premissas e conclusões em um argumento, ou seja, de onde o argumento parte e qual a conclusão dele, tá? Como para, ao escrever ou falar, tornar mais claro o que se pretende dizer. Então, ó, quais seriam esses conectivos lógicos que indicam premissas? Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, aqui eu tenho uma indicação de uma premissa e de uma conclusão. Olha, dado que, pela razão de que, porque, pois, pelo fato de, como. E aqueles que são indicadores de conclusão são então, logo, daqui se infere, portanto, assim, por isso, verifica-se. Ó, eu posso dizer, se a OMS diz que uma das melhores medidas para a prevenção da Covid é o uso de máscara, assim como a vacinação, né, que é a mais importante também, se a OMS fala isso aqui, então todos nós deveríamos nos conscientizar, né? Então, ó, eu tive uma premissa e uma conclusão do meu argumento. Joia? E aí a gente vai trazer alguns argumentos aqui e a gente vai analisar se é um argumento ou não. Será que vocês já estão afiadinhos? Será que a gente conseguiu chegar num ponto em que vocês compreenderam que é um argumento direitinho? Qualquer dúvida, vocês sabem que podem voltar a assistir essa aula no YouTube e no aplicativo, tá? Ó, primeiro exemplo. Um novo relatório da ONG britânica Oxfam a respeito da desigualdade social no Brasil mostra que os 6 brasileiros mais ricos concentram a mesma riqueza que os 100 milhões de brasileiros mais pobres. E agora, eu tenho aqui um argumento, eu tenho aqui um ponto de vista, eu tenho aqui um argumento, uma ferramenta de persuasão, eu tenho um indicativo de autoridade, o que é que eu tenho aqui? Ó, e aí, o que você pensa? Esse é um argumento? Então, vamos jogar aqui na tela cheia para a gente conseguir ler, porque eu botei bastante texto, né, gente? Mas é importante também que vocês tenham esse contato com o texto mesmo. Vamos lá. Lembre sempre que, para termos um argumento do ponto de vista lógico, é importante termos o quê? Premissa e conclusão. E estar claro que a pessoa que faz a afirmação fez uma inferência, ou seja, quis justificar a conclusão usando as premissas. Nesse caso, há algo desse gênero? Como você pode ter percebido, eu espero, a afirmação é não. A resposta é não. A afirmação anterior possui apenas um relato, uma descrição. Veja que ele não está defendendo, ele está descrevendo. Tipo, a Oxfam falou isso, então há uma descrição de um fato. Não há aí uma defesa do ponto de vista, não há aí essa tentativa persuasiva. Então, é apenas uma descrição e, portanto, não há argumento. E o segundo exemplo, ó. Os ratos são mamíferos e possuem um sistema nervoso, que inclui um cérebro desenvolvido. Os humanos, assim como os ratos, também são mamíferos que possuem um sistema nervoso que inclui um cérebro desenvolvido. Quando exposto ao agente nervoso 274, 90% dos ratos morreram. Portanto, se expostos ao agente nervoso 274, 90% dos humanos morrerão. Aqui há uma presença de uma premissa, de um ponto de partida e de uma conclusão? Ah, né, gente? Esse é um exemplo claro de argumento. A última frase começa com um portanto. Ó. Os humanos, veja, ele vai defender o ponto de vista aqui. Os humanos, assim como os ratos. Então, aqui eu estou querendo dizer, olha, eu vou te mostrar que há um caso, em que houve isso, isso e isso. Portanto, a gente consegue fazer essa relação, essa inferência. Então, para ver, de fato, um argumento bem construído e, de fato, um argumento, a gente tem o que aqui? A gente tem essa relação entre
é necessário que haja essa relação entre a premissa e a conclusão. Então, ó, assim como os ratos também são mamíferos, então eu posso comparar, digamos, a situação dos ratos com a dos mamíferos nesse caso, a dos ratos com os humanos, perdão, é porque ambos são mamíferos, então eles têm um ponto em comum. E para este caso específico, somente esse ponto em comum é suficiente para que a gente faça essa inferência de dizer que, portanto, se os ratos também se os ratos morrem por causa da exposição, os humanos, se expostos, também vão morrer nesses mesmos 90%. Entenderam? Aqui a gente tem o quê? Uma construção de eu tenho um ponto de vista, eu vou te mostrar porque eu tenho esse ponto de vista e eu vou te mostrar porque eu posso concluir que o meu ponto de vista está certo. Entenderam? E aqui a gente vai falar um pouco dos tipos de argumento. Eu tentei achar uma fotinho de coisas diversas assim, só apareceram tipos de molhinho. Ó, a gente tem uma exemplificação. Quando a gente usa a estratégia da exemplificação para argumentar, a gente vai inserir e desenvolver um exemplo específico como um foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. Esse exemplo deve ser preferencialmente de conhecimento geral. Por quê? Para que ele possa ser verificável. Porque você só vai convencer se você usar argumentos de verdade. Né? A não ser que você tenha uma lábia excepcional e a pessoa que for ler seu texto realmente não faça ideia do que você está falando. Aí a gente tem alguns operadores que a gente pode usar, por exemplo, o exemplo de, que foi o caso, né? Perdão, gente, aqui, ó, a título de exemplificação, como acontece. A gente tem também a enumeração, né? Que é aqui nela você deve citar os vários argumentos que tem sobre a sua tese, um a um, de modo a, literalmente, enumerar uma série de fatos que comprovam a relevância do que você está defendendo. E é que a gente tem alguns operadores. Então, em primeiro lugar, acontece isso, isso. Em segundo lugar, podemos inferir também por causa de blá blá. E aí, ó, primeiramente, além disso, a gente pode fazer uma comparação, né? Que para você desenvolver um parágrafo por comparação, é necessário apresentar duas ideias e ressaltar as semelhanças e diferenças entre elas. É também um método argumentativo. E aí a gente tem alguns operadores, né? Igualmente, como se, da mesma forma, bem como. A gente tem também o modelo de argumentação de causa e efeito. Então, isso aqui que eu estou expondo causa isso aqui também. Então, A causa B, né? Muito comum como estratégia argumentativa, nesse modelo você apresenta os motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer e, em seguida, as consequências, os resultados e os desdobramentos. Então, você vai elencar todos os motivos e depois todos os efeitos. Eu acho essa uma das estratégias mais democráticas, assim, eu acho que é uma das mais diretas. Então, uma dica que eu dou, na verdade, inclusive, é testem o tipo de argumento que funciona para vocês. Porque aí você fica especialista em um tipo ou dois, né, ou três, no que vocês conseguirem. E aí você consegue ter um modelinho seu, né, uma forma sua de argumentar, porque isso também é muito pessoal, mesmo que a gente tenha vários tipos. Mas esses tipos podem ser usados de maneiras diversas. E aí isso vai ficar, e aí vai depender de vocês, né, como vocês vão usar. E aí os operadores argumentativos, né, que podem ser porque, já que, visto que, graças a, com efeito, assim. A gente tem também a evolução histórica, que é uma ferramenta argumentativa que eu uso muito, eu gosto, que é quando esse tipo de argumento envolve cronologia, ou seja, tempo e espaço. Você precisa saber abordar um fato histórico referente ao assunto em pauta, com datas, locais e fatos ocorridos. E aí, os operadores, né? Antes da queda do Muro de Berlim, depois da, sei lá, da evolução da escrita, posteriormente, quando. E a contraposição,
que aqui você pode contestar uma ideia, por exemplo, afirmando como algo acontece. E, em seguida, dizendo por que ela pode não funcionar. Então, reparem que esse modelo aqui é um pouco mais complexo, exige um raciocínio e assim mais afiado e uma experiência maior, né, em conseguir fazer essa relação. Você pode mostrar duas perspectivas diferentes sobre o mesmo argumento, denotando contrastes de opinião. Então você pode dizer, ah, isso aqui é bom por isso aqui é ruim por isso, e você vai desenvolvendo o seu argumento. Tá? E a gente tem o mais, porém, todavia, porque você vai fazer o quê? Uma contraposição, uma oposição, tá? E aí, a nossa aula, né, foi intensa aí, com muito texto, com muita coisa mais técnica, mais prática, mas é importante que vocês tenham esse conhecimento de que há tipos de o que é argumento, para que serve, onde a gente usa, como a gente pode usar, os tipos argumentativos. Se ficou alguma dúvida, vocês podem jogar lá no YouTube, nos comentários, ou podem jogar aqui no chat, tá? Para terminar essa aula, queria trazer esse pensamento de Paulo Freire, ó. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre Paulo Freire. Ou seja, tudo bem não saber de tudo, mas também não ache que vocês não sabem nada, tá? Porque a gente sempre sabe alguma coisa. Com isso, eu quero aqui deixar um beijo para vocês, um agradecimento, né? Queria agradecer também a Brielle pelo suporte incrível nessa aula, agradecer a produção que permite que as aulas cheguem até vocês e agradecer a vocês. E é isso, gente. Eu vou ficar por aqui e até a próxima.